Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento de suas casas através da rede social, estamos falando diretamente da Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida. E este é mais um programa, um novo programa chamado Palavra de Esperança. Meu nome é Frei Ednilson, reitor do Santuário. E esse programa, ele tem por objetivo levar paz, esperança, aumentar a nossa fé. E nós só podemos aumentar a nossa paz, a nossa esperança, por meio da Palavra de Deus. Eu convido você, nesse momento, a escutarmos a Palavra de Deus e permitir que ela transmita para nós a esperança que tanto desejamos. Antes disso, vamos pedir a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. O programa Palavra de Esperança tem hoje como evangelho o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 e seguintes. Por isso, se você quiser nos acompanhar nesse momento, por meio da leitura do Evangelho, pega a sua Bíblia e vamos ler juntos esse Evangelho que é muito importante para nós. Você já encontrou sua Bíblia, já localizou o Evangelho, é aí no Novo Testamento, o primeiro Evangelho. E lá no capítulo 14, então, versículo 22, está dito: logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho, e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus disse: venha. Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Ele disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? Assim que eles subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, você que nos acompanha em sua casa, acabamos de ouvir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. O nosso programa Palavra de Esperança tem hoje, dentro dessa proposta que o Evangelho de Mateus nos apresenta,
um versículo, uma palavra que fortemente deve nos tocar. Jesus disse para os discípulos: coragem, sou eu mesmo, não tenham medo. Essa expressão que Jesus utiliza, coragem, sou eu mesmo, não tenham medo, ela é muito forte e ela precisa entrar no nosso coração. Porque coragem significa que nós precisamos agir com o coração. Não somente com a razão, mas com o coração. E a fé, ela brota da experiência do coração. Nos momentos mais difíceis, os discípulos muitas vezes perdiam a coragem. O Evangelho de Mateus que nós escutamos agora fala de dois momentos. Um momento em que Jesus está com os discípulos fisicamente e um outro momento em que Jesus não está com os discípulos fisicamente. No primeiro momento, Jesus ele se despede das multidões e pede e manda aos discípulos que façam a travessia para o outro lado do mar da Galileia. E Jesus, ele põe eles no barco e se despede e logo em seguida ele procura um lugar para se colocar a sós e rezar. Esse é o primeiro momento do Evangelho. A barca no qual os discípulos se encontram simboliza a igreja. A igreja que precisa também fazer a sua travessia. A igreja que precisa fazer o seu caminho. E nesse momento em que a igreja está fazendo o seu caminho, Jesus se retira em oração. O que vai acontecer depois, tudo indica que é por causa dessa busca de Jesus de entrar em intimidade com o Pai. A oração de Jesus é aquilo que dá poder a Jesus de ele fazer os grandes sinais que ele fazia. E o grande sinal que Jesus vai fazer é andar sobre as águas. Ora, como nós podemos andar sobre os mares da vida se a gente não tem os momentos fortes de intimidade com Deus? Jesus entendeu perfeitamente que a sua missão ela só se realizaria se ele mantivesse unido ao Pai. E aí Jesus deixa uma dica para nós. É necessário guardar os tempos de oração se a gente quiser fazer a travessia. Se a igreja quiser fazer a travessia, ela precisa alimentar a sua fé. É alimentando a fé que nós também alimentamos a esperança. Quando Jesus então encerra sua oração, ele começa a andar sobre o mar. E num momento difícil em que os discípulos atravessavam o mar. Era de noite, os ventos eram contrários, a onda estava agitada e a igreja, representada pelos discípulos que estavam na barca, a comunidade de Mateus que estava em crise, também é uma forma de expressão do símbolo do mar agitado. E mar agitado, o próprio mar, para a compreensão do judeu, o mar é o lugar do perigo, é o lugar dos monstros, do desconhecido. Então, a igreja estava atravessando momentos de perigo, momentos difíceis. E Jesus vai aparecer nesse momento. E qual vai ser a resposta dessa igreja? Dessa comunidade que está na sua barca, na barca da vida? A comunidade vai reagir. A primeira reação, que é a personalidade de Pedro muito forte, é manifestar medo. Um medo pavoroso. Um medo que não tem limite. O medo é tão grande que os discípulos, ao invés de enxergar Jesus, eles enxergam um fantasma. E não será isso justamente que o medo faz na nossa vida? Quando nós enfrentamos as tempestades de uma vida agitada,
de um tempo confuso, de um tempo de crise, de uma pandemia, de uma enfermidade na família, de uma experiência de luto, não será justamente isso? O medo nos faz ficar cegos. Somente a fé recupera a nossa capacidade de enxergar o Senhor no meio da agitação do mundo, no meio da agitação do mar da nossa existência. E Jesus é como se ele passasse despercebido, eles não perceberam que era ele. De novo, Pedro tem uma atitude que revela a atitude da comunidade. Pedro quer um sinal. Significa a comunidade não está confiante, precisa de um sinal. Senhor, se é o Senhor mesmo, chama-me para as águas, me põe para andar sobre as águas. E Pedro foi. Porém, a fé de Pedro não foi uma fé perseverante. Quando ele sentiu os ventos contrários, ele titubeou e começou a afundar. É como nós, às vezes, estamos a meio caminho, e no meio do caminho titubeamos, duvidamos, enfraquecemos, perdemos a confiança. E é nessa hora que, como aquela comunidade, nós também gritamos: Senhor, salva-me, Senhor, segura-me, Senhor, sustenta-me. Quando nós achamos que estamos perdidos, é a melhor ocasião de nós pedirmos socorro a Jesus. Talvez seja o momento de manifestar aí a nossa fraqueza. Pedro gritou e Jesus estendeu a mão. Quando Jesus segura a mão de Pedro, Jesus diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Olha aí outro elemento que impede a gente de fazer a travessia na vida. Se já não bastava o medo, agora Pedro, que representa a comunidade, também duvida. A dúvida, ela nos torna cegos também. A dúvida apaga em nós a força da fé e da esperança. Não é que nós não tenhamos medo, não é que nós jamais duvidemos. O que faz com que nós percamos a luz da fé é quando a dúvida é extremamente grande. É quando o medo é devorador. Quando medo e dúvida tomam o lugar, são prioridade na nossa vida, haverá espaço ainda para crer? Portanto, Jesus está apelando para Pedro, como ele também está apelando para todos nós. É preciso ter fé. É preciso ter fé. Homem fraco na fé. Talvez nós passemos por algum momento em nossa vida, por momentos de fraqueza. E a gente precisa fazer como Jesus. A gente precisa rezar. A gente precisa tirar tempo para alimentar a nossa fé, a nossa esperança. O que foi que fez com que os discípulos ficassem tão temerosos? É porque, como não tinham fé, eles não podiam acreditar que Jesus estava com eles. Como muitos de nós também. Às vezes nós achamos que estamos sozinhos no barco da vida. Que Jesus não está conosco na travessia, na trajetória da nossa história. Que o mundo está abandonado. Que Deus se esqueceu de nós. Mas o que mostra o Evangelho de Mateus é que Jesus está no meio do mar agitado. Ele está no meio de nós. É preciso apenas ter fé para enxergá-lo no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio das dores, no meio dos sofrimentos. É a fé que faz reacender em nós a capacidade de enxergar. E a fé, ela cura a nossa cegueira. E quando isso se dá, é quando então Jesus entra na nossa barca. Jesus não entrou somente na barca dos discípulos, fisicamente falando. A partir daquele momento, com o sinal que Jesus realizou diante deles,
Jesus entrava na barca da existência de cada um deles através da fé. Se você reclama a presença física de Jesus ainda hoje, é sinal que a sua fé ainda está muito fraca, como a fé de Pedro, que também estava fraca naquele momento. Quem tem fé em Jesus, mesmo que não o veja fisicamente, pela fé, é capaz de enxergá-lo, é capaz de sentir a sua presença dentro da história, dentro da casa, dentro do coração, dentro da vida. E Jesus, ele não se afasta de nós. E por não afastar de nós, é que nós precisamos confiar, levantar a nossa cabeça, olhar para a frente, enxergar a presença do ressuscitado no meio de nós e continuar o nosso caminho. Se nós confiarmos nele, com certeza, nós vamos perceber que vale a pena caminhar. Mesmo com os sofrimentos, mesmo com as dificuldades, mesmo com as tempestades, mesmo com o mar agitado, mesmo com os ventos contrários. Às vezes cada um de nós faz um plano e Deus faz outro plano. É preciso, antes de fazer qualquer tipo de pergunta, aquelas perguntas que nós não temos resposta, tipo, por que isso está acontecendo? Por que essa pandemia? Por que a enfermidade na minha casa? Por que falta recursos financeiros para eu me manter? Ao invés da gente fazer essas perguntas, talvez fosse interessante a gente fazer outra pergunta, que é a pergunta de quem tem fé, de quem tem esperança. Senhor, o que o Senhor está querendo me falar através dos acontecimentos da vida? O que o Senhor está querendo me mostrar que eu não estou enxergando? Dá-me olhos para enxergar o que o Senhor quer me mostrar e dá-me ouvidos para escutar o que o Senhor quer dizer. Essa é a atitude da fé. E eu desejo então, meu irmão e minha irmã, que de onde você estiver, acompanhando agora, ao final desse programa, Palavra de Esperança, que o Senhor te resgate de toda treva, que o Senhor te conceda a luz da fé, que o Senhor segure também a sua mão, que você não se deixe afogar na tristeza, que você não se deixe afogar no desânimo, que você não se deixe afogar no medo, na dúvida, mas que você levante o seu braço e grite também para o Senhor: Senhor, salva-me, salva-me. Porque mesmo que você tenha uma fé tão pequenina, Jesus é capaz de fazer crescer a sua fé e a sua esperança. Recebe o meu abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor volva para ti o olhar, que o Senhor se compadeça de ti, que o Senhor te abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.